saber as legislações, ter o conhecimento técnico. Apesar de eu sempre bater nessa tecla de que rotulagem não é só legislação, não é decorar a legislação, não é ficar só lendo legislação, não tem como negar que a legislação é uma parte importante da rotulagem. É que não é a única parte, é aí que muita gente se confunde. Mas é uma parte importante, então não tem como deixar de falar de legislação quando a gente fala de rotulagem de alimentos. E assim, gente, a gente precisa ter o conhecimento técnico e a gente precisa dominar mesmo, pelo menos, as informações gerais e mais comuns. E a advertência de lactose é uma advertência comum, né? É uma advertência que a gente normalmente precisa colocar no rótulo e que toda vez a gente precisa analisar essa necessidade de colocar ou não no rótulo. Outra coisa que muita gente fala é assim, rotulagem é só tabela nutricional e lista de ingredientes. Não é, né? Não é. Só que, sim, são duas informações importantes e a informação de lactose está diretamente ligada à tabela nutricional e à lista de ingredientes. Então, a gente precisa muito saber. Normalmente, quando eu trago esse assunto, eu trago junto alergênico e glúten e faço uma comparação entre os três. Só que dessa vez eu vou falar só de lactose para ver se fica mais claro, tá? Para ver se vocês conseguem compreender melhor essas diferenças. Então, qual é a principal diferença da legislação de lactose, da declaração de lactose? Tem um limite de tolerância. Então, diferente do glúten e do alergênico, que não tem um limite de tolerância, que qualquer quantidade deve ser declarada, com a lactose não é assim. Existe um limite de tolerância. E é exatamente esse limite de tolerância que vai definir se a gente vai declarar o contém lactose ou não. Eu recebo muita pergunta mesmo no sentido de: Aline, tem leite como alergênico, eu preciso declarar contém lactose? Aline, tem leite como contaminação cruzada, né? Tem ali, pode conter leite. Eu preciso declarar contaminação, eu preciso declarar contém lactose? Aline, tem derivado de leite no meu produto, eu preciso declarar contém lactose? Essa não é a pergunta, gente. Vocês estão fazendo a pergunta errada. Porque o fato de ter leite como alergênico não quer dizer que você vai ter que declarar contém lactose. O fato de ter um derivado de leite como alergênico não é o que vai definir se você precisa declarar contém lactose. A contaminação cruzada com leite não é o que vai definir se você vai declarar contém lactose. O que vai definir se você vai declarar contém lactose é a quantidade de lactose. É a quantidade de lactose por 100 gramas ou 100 ml, dependendo do caso ali, do alimento tal qual exposto à venda. Então é isso que vai definir. Você pode muito bem declarar alérgicos contém leite e não ter lactose. No caso do leite é um pouco difícil, mas pode acontecer. Você pode muito bem declarar alérgicos contém derivados de leite e não declarar contém lactose. E na contaminação cruzada com leite ou com derivado, é mais difícil ainda que você precise declarar o contém lactose. Então esquece, gente, quando eu falo não associem informações, é exatamente sobre isso que eu tô falando. A sua declaração de alergênicos é uma coisa, o contém lactose é outra coisa. Elas não estão interligadas. É perfeitamente aceitável que eu declare alérgicos contém derivados de leite e não declare contém lactose. Por quê? Esse derivado de leite pode ser uma manteiga, por exemplo, que eu uso muito pouco. Então, eu vou ter que declarar alérgicos contém derivados de leite, porque tem manteiga e não tem limite para alergênico. Então, pode ter 1 grama de manteiga em 1 quilo de receita. Eu vou ter que declarar alérgicos contém derivados de leite. Agora, se eu tiver 1 grama de manteiga, que já é um alimento que naturalmente nem tem muita lactose, em 1 quilo de receita, quanto que eu vou ter de lactose em 100 gramas desse produto? Não vai chegar a 100 miligramas, que é o limite.
A gente só fala contém lactose quando tiver acima de 100 mg de lactose por 100 gramas ou 100 ml do produto pronto. Dizendo que você pode ter um lácteo zero lactose. Então você pode ter um leite zero lactose, um iogurte zero lactose, um requeijão zero lactose, que você vai declarar como alergênico. Porque a proteína do leite, que é o que causa alergia alimentar, continua presente num leite zero lactose. Então você vai declarar, alérgicos contém leite. E você não vai declarar contém lactose. Então, gente, não está interligado. O que vai definir se a gente declara contém lactose ou não é a quantidade de lactose no produto final, em 100 gramas ou 100 ml do produto tal qual exposto à venda. É só isso que vai determinar. Esquece alergênico, esquece glúten, esquece tudo. Você precisa saber única e exclusivamente a quantidade de lactose por 100 gramas ou 100 ml do produto final. É isso. Isso é RDC 136, de 2017, da Anvisa. RDC é sempre da Anvisa. Tá? Então, gente, não associa com nada. Com nada. Não tem outra informação.